Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Lembrando que nós estamos ministrando sempre esses capítulos de Atos, não versículo por versículo, tá? Porque não temos tempo aqui e também não temos esse cabedal todo para assim fazê-lo. E também a proposta das abordagens aqui no Acorda Bênção é ser muito pragmática, ser doutrinária, e é importante entender que a doutrinação evangélica, a doutrinação bíblica, ela não é para ficar só na contemplação, não é para ficar só na teoria, não é para ser uma coisa simplesmente dogmática. Ela é para ser vivida. Ela é para ser vivida. A palavra de Deus é para ser posta em prática. Jesus disse: as palavras que vos falo são espírito e vida. E quando eu fiz uma abordagem sobre essas palavras nos evangelhos, Jesus quis dizer que ela é espírito exatamente porque ela é permanente, ela é viva. Ela não se renova, como dizem alguns pregadores, que a palavra de Deus se renova a cada manhã. A Bíblia não diz isso. O que se renova a cada manhã são as misericórdias do Senhor. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E vida exatamente por conta da sua movimentação, da sua animação. Não animação no sentido cômico, divertido, não, mas animação no sentido mover, no sentido ação, no sentido... para termos ideia, tem uma palavra que eu estou me lembrando agora de Jesus, quando ele disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de seu ventre. Então, a vida tem a ver com essa água corrente, com essa água de rio, com essa movimentação. Então, a palavra é para ser vivida. Ela deve mover-se em nós, ela deve circular a nossa vida, deve fazer com que vivamos verdadeiramente. Não é? Até porque sem a palavra de Deus em nossos corações estamos mortos espiritualmente. Então, o propósito das abordagens aqui no Acorda Bênção tem sido assim. Glória a Deus. Inclusive, eu tenho 11 anos e pouco do Acorda Bênção aqui nesta emissora. Ao todo, estamos caminhando para 18 anos nas madrugadas do Rádio Pernambucano, no momento em que estou gravando essa ministração de Atos 17. Aqui já por não sei quantas vezes. Tá? E esse tempo é basicamente o tempo que desenvolvemos isso também onde congregamos, no Templo do Corpo de Cristo, na Avenida Presidente Kennedy, número 483, em São Benedito, Olinda. As ministrações que temos feito também sempre têm sido assim, muito doutrinária, porém pragmática. Quando eu falo de doutrinária, eu me refiro a estarmos comunicando princípios e valores estabelecidos pelo divino, verdades de Deus, que fazem com que sejamos verdadeiramente abençoados, que fazem com que sejamos verdadeiramente protegidos, que fazem com que verdadeiramente nós tenhamos essa paternidade divina, essa filiação com o divino. Princípios, verdades e valores que, ao vivermos, estaremos fazendo jus a sermos filhos de Deus, a sermos igreja, e como igreja
o diabo não tem vez e nem voz em nossas vidas. Por isso que eu me atenho a falar a palavra, porque falando a palavra, vivendo a palavra, falando, ouvindo e vivendo a palavra, a gente tem a nossa vida melhorada como gente, tem a nossa vida melhorada como crente. Né? E se melhorarmos como crente, melhoramos como pai, como filho, como irmão, como irmã, como cônjuge, como pastor, como ovelha. Se melhorarmos como crente, melhoramos em todos os sentidos e aspectos. Inclusive, eu estava um dia desses ouvindo um pregador e achava muito bacana as colocações do pregador. E aí eu julguei a mim. Eu disse, rapaz, esse cara prega bem que só misericórdia. E modéstia à parte, eu fiquei pensando, mas também se eu viver o que eu prego, o que eu ensino, o que eu falo, o que eu abordo no Acorda Bênção, eu serei uma pessoa muito assim, próxima de Deus. Eu trouxe aquilo para mim. Né? Eu serei assim. Quem me ouvir e pôr em prática será assim. Se nós todos pregadores pormos em prática o que pregamos, estaremos bem mais próximos de Deus. Seremos vidas bem mais abençoadoras para outras vidas, porque abençoados já seremos de praxe. E estaremos assim, bem na fita com o Senhor. Né? Aleluia! E o importante para nós é cuidarmos de estarmos bem na fita com o Senhor, irmãos. Com o Senhor Jesus. Por isso que eu fiz esse julgamento de mim quando estava ouvindo o pregador. E outra coisa que eu quero dizer nesta fala é que é preferível e é mais honestamente cristão pregarmos a palavra, para que o povo seja abençoado como o povo tanto quer, para que o povo seja blindado de qualquer ação demoníaca, bem como para que haja um verdadeiro exorcismo de toda espécie de demonização que houver nas vidas, quando elas resolverem viver a palavra. Está escrito em Romanos, nenhuma condenação há para quem está em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo o Espírito é viver a palavra. Isso é mais honestamente cristão do que estar enganando as pessoas com movimentos pirotécnicos da fé, com misticismo, com inovações, com invencionices que não têm respaldo bíblico. Então, nesse aspecto, infelizmente, tem havido uma desonestidade muito grande por parte de uma considerável liderança, que de repente tem até um teor de sinceridade, não sei, porque imagino que não são tão leigos assim na palavra, ao ponto de inventarem coisas de suas cabeças, achando que tudo aquilo ali tem o crive, tem a assinatura, tem a homologação de Deus para dar certo. Jesus disse que se não crê, como diz a Escritura, em Mateus 15, versos 8 e 9, é perda de tempo. Porque adora a Deus em vão, o coração está distante de Deus, honra-o com os lábios. Resumindo, perda de tempo, adorar a Deus em vão. É interessante que essa foi a preocupação de Paulo nesse capítulo 17 e sobretudo de Lucas, né, que narra e que registra isso. Ele registra o fato, inclusive, de quando Paulo estava, vou começar aqui nessa ordem, de quando Paulo estava em Bereia.
não é? Que diz a Escritura Sagrada: de bom grado receberam a palavra, mas examinavam cada dia nas Escrituras se estas palavras eram assim. Quando logo Paulo e Silas foram enviados de noite a Bereia, e chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. E os judeus lá estavam recebendo a palavra de bom grado, mas cuidavam de examinar as Escrituras, que é uma das coisas que não tem sido praticada por quem escuta a palavra de Deus. Me desculpem a franqueza de uma coisa que eu vou dizer aqui, mas eu não estou me ensoberbecendo, não estou sendo prepotente, mas você dizer que escuta o Acorda Bênção e gosta do Acorda Bênção e comparar o Acorda Bênção, que é esse programa evangelístico apostólico missionário, onde nós temos, quando chega esse quadro, a voz do divino, ministramos a palavra de Deus de maneiras que Deus tem nos aberto a porta da palavra e a gente tem pregado o evangelho sem mistura. E depois você comparar as ministrações aqui, ou o programa Acorda Bênção, com outros programas, dizer que é tudo a mesma coisa, está havendo uma falta de sensibilidade. Está havendo uma falta de sensibilidade, de percepção, de discernimento. Porque aqui eu debulho a Escritura. Aqui eu falo a palavra sem arrumadinho, sem enrolação, sem invencionice. Ao longo desses, como eu estava dizendo, aproximadamente 18 anos que eu estou nas madrugadas do Rádio Pernambucano, você nunca me ouviu falar aqui de uma crendice da minha cabeça. Você nunca me ouviu falar aqui de uma coisa que eu simplesmente acho que seja. Você me ouve falar a Escritura Sagrada. Achei muito bacana quando um dia desses o irmão ligou: pastor, há tempo que eu queria falar com o senhor. Ô pastor, eu entendi errado ou foi isso mesmo que o senhor disse? Que a pessoa pode cear sem ser batizada nas águas. Aí eu disse: não, o senhor não ouviu errado não, foi isso mesmo que eu disse. Porque é isso que a palavra de Deus nos garante. Achei muito bacana a colocação do irmão. Aí quando eu fui explicando a ele que o que dá direito à pessoa a cear é o fato dela ser membro do corpo de Jesus. E o que nos faz ser membros do corpo de Jesus não é o batismo nas águas, é a conversão. O batismo, ele é necessário, sim, é uma ordenança de Jesus. É uma testificação da nossa fé. É uma confirmação nossa de que morremos para o mundo e estamos mais do que nunca determinados a viver para Deus. O batismo é esta profissão de fé. Aí ele entendeu. Louvado seja o nome de Jesus. Porque se a pessoa se converter agora e morrer, ela não vai para o céu? Vai. Se a pessoa se converter agora e Jesus vir arrebatar a igreja, ela vai para o céu? Vai. Então ela não depende do batismo nas águas para isso. Mas o batismo nas águas é importante. Quem tiver a oportunidade de se batizar nas águas após sua conversão, o faça. Né? O faça. Louvado seja Deus. Não deixe para depois, ou não queira não se batizar, porque se você se converte, aí você está fazendo parte de um grupo e tem uma agenda para um batismo acontecer, aí você diz: eu não quero me batizar agora não. Por que não? Então você não se decidiu.
Você não tomou realmente uma decisão de morrer para o mundo e viver para Deus. Agora é a oportunidade que você tem de provar para os anjos, para a igreja, para o mundo e para os demônios, que mais do que nunca a sua vida pertence a Jesus. Aí se a pessoa não quer se batizar na oportunidade que tem, aí fica um negócio meio suspeito. Mas o que a tornou... Aí você diz assim, então a pessoa não se tornou membro do corpo de Jesus. Pode ser que não, se ela realmente não se decidiu. Mas também não é o batismo necessariamente que vai dizer que ela fez isso. Ou simplesmente entrar nas águas. Não é simplesmente entrar nas águas. É a decisão tomada, obviamente, há um tempo atrás. E que, claro, se eu estou agora celebrando o batismo nas águas, aí tem alguém que diz, eu quero me converter. O que impede de eu batizar esta pessoa? Só se ela não quiser também. Não foi o que aconteceu com Filipe e o eunuco? Filipe o evangeliza, o eunuco crê. Quando no trajeto vê uma poça d'água, ele pergunta a Filipe, o que impede de ser batizado? Filipe disse, nada, se tu crês que Jesus Cristo é o Filho de Deus, oxente, quem crê sou eu. Para tudo, desce, batiza o eunuco. Filipe é trasladado né, para outro lugar e o eunuco segue o seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, é disso que os bereanos cuidavam de fazer, examinar as Escrituras. E glória a Deus pelos ouvintes que eu considero inteligente quando fazem isso, quando apreciam e fazem essa decantação, essa separação do acordo da bênção. Que pela misericórdia de Deus está no ar, porque Deus tem sido o grande patrocinador desta obra, movendo corações para me ajudarem, porque eu aqui não comercializo a fé, não mercantilizo a fé, não vendo bênção, não vendo oração, não cuido de agradar ninguém. Teve gente já que deixou de contribuir com o programa porque ouviu coisas que não gostavam ou não queriam ouvir, mas é a palavra. Eu não posso gerar detrimento à palavra para agradar quem dá uma oferta de 200, 300, 400, 500 reais. Eu não posso gerar detrimento à palavra em troca de uma oferta que o seu valor quantitativo, sem dúvida, é muito significante, ou era muito significante para o programa. Aí Deus tem levantado pessoas. E quando eu digo que Deus é o grande patrocinador, é porque Deus tem contado com você, que me ajuda, para que essa obra esteja no ar. Por quê? Deixa eu dizer a você, onde eu congrego, uma vez alguém disse, pastor, eu não vou na sua igreja porque lá não deve ter espaço quando a gente chega tarde. Eu disse, meu Deus, não se engane com isso não. A igreja é pouquinha gente. E é pouquinha gente. Porque onde eu congrego, a palavra que é ministrada aqui não é diferente da que é ministrada lá e vice-versa. Aí onde eu congrego são menos de 50 membros. Uma frequência que cai para 30, para 20, para 10, círculo de oração para 5, escola bíblica para 15, culto de domingo, uns 30, uns 40 membros. Louvado seja Deus. Porque você vai a um ambiente em que a palavra é falada como deve ser falada. Louvado seja o nome de Jesus. Então, voltando aqui ao texto de Atos, capítulo 17, louvado seja Deus. Depois de Paulo ter passado por
Anfípolis e Apolônia, chegando a Tessalônica, onde os discípulos haviam sido chamados pela primeira vez de cristãos, né? E foram chamados pela primeira vez de cristãos exatamente por... eles foram chamados de cristãos em Antioquia. Em Antioquia, na Tessalônica já é outra situação aqui. Eu ia misturar tudo aqui agora. Em Tessalônica, deixa eu voltar aqui ao capítulo 17 de Atos. Eles foram... Não, esquece o que eu tinha dito aqui antes. Eu estava confundindo Tessalônica agora com Antioquia. Em Tessalônica, né, louvado seja Deus, eles chegaram onde havia uma sinagoga de judeus. Uma sinagoga de judeus. E Paulo, como de costume, foi ter com ele as sinagogas, que vocês sabem, elas surgiram no período do cativeiro babilônico e assírio, em substituição ao templo que havia sido destruído por Nabucodonosor. As sinagogas serviam para, na época do cativeiro, manter o povo congregado, para que o povo não se desaculturasse dos seus princípios, da sua fé e da sua linguagem, né? Quando termina o cativeiro, no tempo que havia sido profetizado, de 7 anos, as sinagogas não são destruídas. O templo começa a ser reconstruído na época de Esdras, né? E dá uma considerável parada ali de 16 anos, do capítulo 4 para o capítulo 5 de Esdras. O templo depois é erigido. A gente já vê no Novo Testamento o templo construído e a turma, inclusive, mercantilizando dentro do templo. Quando Jesus chega em Jerusalém, os expulsa, inclusive, dizendo que a casa do Pai é chamada casa de oração, e os judeus mesmo haviam transformado a casa em covis de ladrões e salteadores. Mas as sinagogas, elas funcionavam paralelamente e tornou-se um grande centro de discussão religiosa, um grande centro de discussões, de novidades, né? Então, a pessoa que chegasse em uma sinagoga era para ouvir ou para falar. Se tivesse alguma novidade, se fosse alguém que estivesse fazendo algum movimento, ele tinha o seu espaço na sinagoga para poder tratar das suas ideias, das suas teses. E Paulo não perdia tempo, ia em uma dessas, ia sempre por onde ele passava, que houvesse sinagoga, Paulo entrava para falar de Jesus. Louvado seja Deus. E em Tessalônica ele vai, diz a Escritura aqui, por 3 sábados disputa com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E aí Paulo disse: este Jesus que vos anuncio é o Cristo. Alguns deles creram, louvado seja Deus, e se ajuntaram a Paulo e Silas. O versículo 4 diz que também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas havia judeus desobedientes, movidos de inveja, que tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasón, procuravam tirá-los para junto do povo.
Porém, não os achando, trouxeram a Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, dizendo que eles haviam alvoroçado o mundo e tinham chegado até a cidade de Tessalônica. E Jason os havia recolhido. E tudo aquilo era uma espécie de conspiração contra os decretos de César, porque César era o rei e Jesus agora estava sendo anunciado como rei no lugar de César. Louvado seja Deus. Mas aí diz a Escritura Sagrada que eles ouviram a satisfação de Jason e dos demais e saltaram a Jason. Mas observe, Paulo mantinha a temática da pregação apostólica de falar de Jesus Cristo, de falar do seu padecimento e da sua ressurreição. Aleluia. E aí é quando Paulo e Silas chegam em Bereia e, mais uma vez, vão à sinagoga dos judeus. Só que agora os de Bereia, começam a analisar as Escrituras Sagradas. E muitos creram. Também mulheres gregas da classe nobre e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. E aí, no mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fossem até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Louvado seja Deus. Os servos de Deus têm que usar de estratégias também para que a obra não sofra dano com, por exemplo, o ceifamento de suas vidas, né? Agora, quando chegou o tempo, obviamente eles partiram, mas não subestimaram as autoridades, não subestimaram os inimigos que se levantavam contra eles. Pois bem, o que torna esse capítulo 17 familiarizado de muita gente é exatamente um comportamento dos bereianos, que é o que eu quero também focar aqui, além do que já disse, o conferir nas Escrituras. Conferir, não é só acompanhar a citação do versículo, mas é você procurar acompanhar o raciocínio do pregador e correlacionar isso ao próprio texto sagrado, ao conjunto do texto sagrado. Isso é examinar as Escrituras. Isso é ver, né, se as Escrituras dizem o que realmente aquele pregador quer dizer. Quando eu digo, por exemplo, que a pessoa está licenciada a cear sem descer as águas, eu digo isso respaldado em João capítulo 6, versículo 48 ao 58, em que Jesus diz que quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não tem vida eterna, não será ressuscitado. E quem comer, permanece nele e viverá por ele. E você não vê em nenhuma parte do capítulo 6 de João, que é onde tem esse trecho, Jesus condicionando a pessoa a ser batizada nas águas. Nem nesse, nem no contexto remoto, que são os versículos e os capítulos e os livros anteriores.
ao capítulo 6 e versículo 48. Você não vê, nem no contexto remoto, nem no contexto posterior, Jesus condicionando as pessoas se batizarem para poder cear. Então, é você acompanhar o raciocínio do pregador, mas correlacionar a Escritura. Para isso é necessário ler a Bíblia. Ler a Bíblia efetivamente, ler a Bíblia regularmente, não usar a Bíblia como horóscopo, não só usar a Bíblia. Aliás, está errado esse negócio de só consultar a Bíblia para saber se o namoro é ou não de Deus, para saber se vai ter vitória ou não da causa na justiça, para ouvir o que é que Deus tem para lhe dizer diante de uma situação do momento. Não, a Bíblia não é para ser consultada como horóscopo. Eu vou procurar emprego amanhã, será que eu vou achar? Deixa eu ver aqui o que é que Deus vai dizer na Bíblia. Não, a Bíblia não é para ser usada assim. A Bíblia é para ser lida todos os dias e o dia todo, se possível. Meditar nela dia e noite, está escrito. Se meditarmos nela dia e noite, o Salmo 1 diz, a nossa vida será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Mas não é só ler e meditar, é viver. Como eu disse no começo desta abordagem. É viver. Porque se eu só ler, porque não é mágica isso não. Eu vou ler, vou meditar e a minha vida vai ser uma árvore na beira do rio. Não. Eu tenho que ler, meditar, processar ela nos meus neurônios, processar ela na minha mente, no meu coração e encarnar ela no meu ser, procurar agir, procurar proceder, procurar me comportar, procurar fazer, seja de maneira preventiva ou de maneira remediadora. Por quê? De maneira preventiva. Evitar de fazer coisa errada. Por que de maneira remediadora? Porque eu posso estar fazendo a coisa errada e ela agora dizendo faça certo. Então eu deixo o errado e começo a fazer o certo. Porque às vezes, você que é pregador sabe o que eu estou dizendo. Às vezes você está pregando e vem uma palavra que você diz, eu tenho que dizer isso, eu não estou fazendo, eu não estou vivendo. Sim, tem que falar. É a palavra. E a partir de falar, passar a viver. Você que gosta de, inclusive, criticar quem está falando a palavra, porque muito de nós, quando ouvintes, dizemos assim, fulano está pregando e não vive. Pode ser que ele passe a viver a partir daquela fala que ele fez. Agora eu vou usar das palavras de Paulo em Romanos 14. Quem és tu que julga o servo alheio? E você está vivendo? Quando faz essa crítica, já não está vivendo. Quando faz esta observação, já não está vivendo. Se preocupe em saber se você está vivendo. E não se quem está falando está vivendo. Se quem está falando não está vivendo, é um problema dele com Deus. Como é um problema seu e Deus. Se você ouve e não vive. Porque Deus vai cobrar tanto de quem prega, como vai cobrar de quem escuta, viu? Pensa que Deus só vai cobrar dos pregadores, não. Deus vai cobrar dos ouvintes, dos espectadores também. Você não está recebendo a palavra? Aqui muito é dado, muito é exigido. O pregador está pregando porque Deus lhe deu, mas você está ouvindo. É Deus lidando através do pregador. Então Deus vai cobrar de todo mundo. Ninguém vai escapar, não. Todo mundo vai prestar contas. Eu por mim e você por você. Romanos 14, verso 12. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu vou dividir essa abordagem de Atos 17 em duas partes. Amém? Essa é Atos 17,
parte 1. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus.